Olá, pessoal! Nós estamos retornando. Vamos estudar avaliação com uma autora muito conhecida em nosso país, que é a Jussara Hoffmann. A Jussara Hoffmann, ela fala sobre avaliação mediadora. Essa é a palavra-chave da Jussara. Só que ela cai no concurso com várias obras, vários livros. E agora nós vamos estudar, não é um livro, mas é um artigo que foi publicado em uma revista. Tanto que aí na bibliografia aparece para vocês Revista Ideias, páginas 51 a 59. É claro que, se tratando de Hoffmann, não vai sair do tema avaliação mediadora, mas é importante a gente ver o que tem de específico nesse artigo. Então, eu trouxe aí, como de praxe, uma informação sobre a Hoffmann, né, para a gente conhecer um pouco mais. Eu acho importante a gente conhecer os autores que a gente estuda. Então, ela é uma das maiores especialistas em avaliação de aprendizagem no nosso país. Ela iniciou seus estudos em 79 na UFRJ e ela se tornou aí a segunda mestre em educação no Brasil na linha de pesquisa sobre avaliação educacional. Eu deixei um videozinho no YouTube onde tem a própria autora falando com a gente sobre a avaliação. Acho que é interessante aí para complementar os seus estudos, tá bom? Vamos, então, para o artigo que a Jussara vai trazer para nós sobre avaliação mediadora. Esse artigo, é claro, ele vai trazer esse conceito que a Jussara defende, que é a avaliação mediadora. Gente, escutou a avaliação mediadora? Jussara Hoffmann. O paradigma da avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso, classificatório, é aquele que denomino de avaliação mediadora. Então, ela faz uma crítica à reprodução de práticas avaliativas classificatórias. Então, ela vai criticar aquelas práticas punitivas, aquelas práticas que colocam o aluno em comparação com o outro. Nossa, então você aprendeu, você não aprendeu? Fortes e fracos, né? Se a gente lembrar aí do nosso percurso escolar, a gente lembra que tinha isso, né? Então, primeira série A era dos fortes, primeira série D era dos fracos, né? Ninguém queria estudar na primeira série D, né? Na primeira série E. Então, era uma classificação. Então, a Jussara, ela faz uma crítica muito forte em relação a essas práticas avaliativas classificatórias. Tudo que for para comparar, para classificar, para punir, vocês eliminem, que não tem a ver com o pensamento da Jussara. A Jussara, ela pensa totalmente ao contrário. A linha de pesquisa dela defende uma avaliação mediadora. Sem considerarem possíveis outras explicações para o fracasso dos estudantes, que não o comprometimento deles, o que também é importante, mas não é razão absoluta, não podem evoluir no sentido de dois princípios presentes a uma avaliação enquanto mediação. O que ela está dizendo assim? Ela está dizendo para nós o seguinte, o fracasso do estudante, ele não pode ser considerado apenas pelo comprometimento dele. Olha, eu ensinei, se ele não aprendeu, é porque ele não se comprometeu, é porque ele é indisciplinado, ou porque ele tem algum problema, ou é estrutura familiar, ou é o nível social, né? A gente escuta muitas justificativas para o fracasso do estudante, que não seja o problema de ensino, mas sim sempre relacionado com o problema de aprendizagem, né? Então, ele fracassou por problema dele. Eu ensinei, ele não aprendeu porque ele não conseguiu. Então, ela vai dizer que não. É claro que é importante avaliar isso, mas isso não é a razão absoluta do fracasso dos meninos, né? Então, precisam ser avaliados dois princípios. Quando a gente fala em avaliação mediadora, ela vai trazer para a gente a importância desses dois princípios. E eu acho isso importante porque está nesse artigo, né? Porque senão a gente fica com aquela ideia superficial da Jussara Hoffmann e vai falando, Jussara Hoffmann é avaliação mediadora. É só isso que eu preciso saber para a prova. Não, esse artigo ela vai trazer o princípio da importância do acompanhamento e do diálogo,
dois princípios importantes quando eu falo de avaliação mediadora. Aí, a Jussara, ela vai trazer para a gente um quadro. Nesse artigo, ela vai apresentar um quadro comparando aprender e avaliar. Então, dentro de uma aprendizagem, de uma pedagogia tradicional, né, ela vai dizer assim, ó, a aprendizagem, quando ela significa modificação de comportamento, né, aprendizagem significa modificação de comportamento, que alguém que ensina produz em alguém que aprende. Esse tipo de aprendizagem vai trazer um tipo de avaliação. Então, se a aprendizagem é modificar comportamento, o que é a avaliação? A avaliação é controle. Gente, isso é bom ou é ruim? Dentro dessa introdução que a gente viu. A gente não viu que a avaliação mediadora, ela faz uma crítica à avaliação classificatória? Então, a gente não pode considerar que uma avaliação que signifique controle seja boa. Portanto, esse tipo de aprendizagem não é o que a gente quer. E se ele não é o que a gente quer, essa também não é a avaliação que a gente quer, segundo a autora que nós estamos estudando, a Jussara Hoffmann. Então, a avaliação nesse tipo de aprendizagem significa controle. Tem diálogo e acompanhamento? Tem, mas não do jeito ideal. Segundo a avaliação mediadora, o diálogo e o acompanhamento são características de uma avaliação de controle. Então, dialogar, nessa perspectiva, é perguntar e ouvir respostas, né? Então, dialogar é isso? Na nossa perspectiva, na perspectiva da Jussara, de avaliação mediadora? Não. Então, dialogar é perguntar e ouvir respostas. Isso também não é bom. Acompanhar. Parece bom, mas não é. Acompanhar significa sempre estar junto para observar e registrar resultado. É isso que é acompanhar? Apenas observar e registrar resultado? Ah, eu observo, ele não aprendeu. Vou lá e registro. Olha, ele não aprendeu. Né? Então, acompanhar significa estar sempre junto para observar e registrar resultados. Cuidado, pode parecer bom, mas não é. Observar e registrar apenas. Né? Tá faltando aí o acompanhamento reflexivo que a Jussara trouxe para a gente lá no início, né? Nos dois princípios, acompanhamento reflexivo e diálogo. Então, eu estou fazendo esse movimento, indo e voltando, para vocês entenderem muito bem essa comparação, esse quadro comparativo que ela está fazendo. Então, quando a aprendizagem está ligada à modificação de comportamento, a avaliação está ligada a controle. E uma avaliação ligada a controle, dialogar e perguntar, dialogar é perguntar e ouvir respostas. Só isso. Acompanhar é só observar e registrar resultados. Então, isso não nos parece aquilo que a Jussara considera uma prática de avaliação mediadora. Vamos ver? Aí ela vai trazer para a gente aquela prática que ela considera mediadora. A aprendizagem, então, ela está relacionada com descobrir. A aprendizagem é descoberta. Significa descobrir a razão das coisas e pressupõe a organização de experiências vividas pelos sujeitos numa compreensão progressiva das ações. Então, a aprendizagem é descobrir, é organizar experiências de forma progressiva. Isso sim nos parece uma aprendizagem boa, no sentido do autor, né, da autora, da Jussara Hoffmann. E aí, então, se a avaliação é descoberta, é organização de experiências, como que, se a aprendizagem é descoberta, perdão, como que fica a avaliação? Né? A aprendizagem é descoberta, é organizar experiências, é compreender de forma progressiva as ações. A avaliação, então, é uma ação provocativa do professor. O professor provoca, o professor desafia o educando.
né? O professor desafia o educando, ele não é mediador? Ele desafia o educando a construir o seu conhecimento, a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. Então, a aprendizagem, enquanto descoberta de organização de experiências, nos leva a uma avaliação enquanto ação provocativa, que desafia, que faz com que o educando reflita, que formule, que reformule sobre as suas hipóteses, que faz com que ele construa um saber enriquecido. Então, se a avaliação é desse jeito, é uma ação provocativa, como que ficam aqueles dois princípios, do acompanhamento e do diálogo? Vamos ver? Nessa perspectiva de avaliação provocativa, de reflexão, dialogar, também é refletir em conjunto. Então, professor e aluno refletindo juntos sobre o conhecimento. Professor e aluno juntos no processo de construção do conhecimento. E isso, segundo a autora, exige um aprofundamento em teorias de conhecimento e nas diferentes áreas do saber. E o acompanhar? Acompanhar é percurso, é favorecer o vir a ser, desenvolvendo ações educativas que possibilitem novas descobertas. Saiu um Czinho a mais aí no nosso slide, né? Então, desenvolvendo ações educativas que possibilitem novas descobertas. Acompanhar, então, não é apenas registrar resultado, observar e resultar, é percurso, faz parte do processo. Muito interessante, né? Então, o que eu gostaria, antes da gente entrar no concurso, é só a gente voltar e sintetizar a ideia desse artigo, trazendo para discussão o conceito principal da Jussara Hoffmann, que é a avaliação mediadora, que a avaliação mediadora, ela se contrapõe a uma perspectiva de avaliação classificatória e ela traz consigo dois princípios que são discutidos aqui nesse texto bem curtinho, que é o acompanhamento reflexivo e o diálogo. Então, esse acompanhamento e esse diálogo são colocados pela autora em contraposição. Então, aquele que a gente chama de ruim, que é a avaliação como forma de controle, e aquele que a gente chama de bom, que é a avaliação enquanto ação provocativa, a avaliação mediadora. Eu espero que vocês consigam perceber essa diferença, tanto do acompanhamento quanto no diálogo, para vocês não se confundirem na hora da prova. Então, é bem importante a gente olhar para isso com bastante cuidado, como a autora coloca para a gente o diálogo e como ela coloca para a gente o acompanhamento. E aí nós vamos ver uma questão de concurso da VUNESP, da Prefeitura de Suzano, de 2015, onde aparece assim, olha. De acordo com a Jussara Hoffmann, os fundamentos de uma ação avaliativa mediadora. Então, ele quer saber uma característica da avaliação mediadora, um conceito da avaliação mediadora. Eu vou procurar, então, nessa questão, pistas sobre aquilo que não é mediador, sobre aquilo que é punitivo, que é classificatória, e aí eu vou eliminando. Então, a alternativa A. A avaliação mediadora, né? Os fundamentos dela ultrapassam os estudos sobre teorias de avaliação e demandam um aprofundamento em teorias de conhecimento, em áreas específicas de trabalho dos professores? Olha, pode ser, né, professora, porque a gente não pode só avaliar, né? Avaliar está ligado com a aprendizagem. Foi isso que o artigo trouxe para a gente, que a maneira de aprender traz consigo, está intimamente ligada com a maneira de se avaliar. Então, pode ser a certa. Vamos deixar essa aí. Vamos olhar a B. Os fundamentos, então, de uma ação avaliativa mediadora, eles repousam nos estudos de teorias e medidas educacionais e tratamentos estatísticos? Medidas educacionais, tratamentos estatísticos? Não. A gente está falando de avaliação mediadora. Isso não é uma característica, nem um conceito de avaliação mediadora. Vamos ver a C. Priorizam a elaboração,
de instrumentos e registros de avaliação que devem ser o ponto de partida dessa discussão? Né? Então, a Hoffman está trazendo para a gente que os instrumentos e os registros são um ponto de partida da discussão da avaliação mediadora. Ela trouxe isso para nós nesse artigo? Não, ela não trouxe. Ela vai falar, sim, de instrumentos e registros, mas não nesse artigo. Elas valorizam o significado da avaliação que ocorre nas escolas em detrimento da avaliação que se processa em nosso dia a dia, dos atos diários. Então, vamos pensar, a avaliação mediadora valoriza o significado da avaliação que ocorre nas escolas em detrimento da avaliação que se processa no dia a dia? É isso? Não. E a alternativa E aponta uma necessidade de separar o tempo de agir do tempo de pensar, dar aulas do tempo de pensar, refletir, julgar resultados. Não nos parece a correta, não é? Então, vamos pensar, quero que vocês pensem aí, qual a alternativa correta? Só pode ser a alternativa A, né? Se a gente foi fazendo a eliminação, a professora esqueceu de riscar, mas a gente foi eliminando aí os nossos pensamentos, aquilo que nos levava a uma alternativa mais classificatória, mais punitiva, só nos sobrou a A. A avaliação, os fundamentos de uma avaliação mediadora, ela ultrapassa os estudos sobre teorias de avaliação e ela demanda um estudo, um aprofundamento em teoria de conhecimento, né? Porque a avaliação, ela está, gente, intimamente ligada à aprendizagem, ao percurso de ensino e aprendizagem do professor e do aluno. Então, eu avalio, a maneira como eu avalio tem tudo a ver com a maneira que eu ensino. Eu só posso cobrar do aluno, avaliar no aluno aquilo que eu ensinei. Então, por isso, sim, tem que ultrapassar os estudos sobre teorias de avaliação e se aprofundar em teorias de conhecimento. Eu espero que vocês tenham acertado também. Nós vamos encerrar esse bloco e voltamos em seguida com mais um autor de avaliação.